Gênesis capítulo 30, olhe para a Bíblia, é muito importante. Que pena que você não trouxe Bíblia, deveria ter trazido uma Bíblia. Mas olha aqui no telão, versículo 22, fala assim: então Deus se lembrou de Raquel, Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Só um parênteses rápido aqui, olhe para mim. Talvez você leia assim, esse Deus lembrou, não foi achada uma palavra melhor para descrever isso, mas não é que Deus esqueceu, Deus nunca esqueceu. Esse lembrou chegou o tempo favorável, chegou o tempo certo de Deus agir na vida dela. É isso que quer dizer, Deus lembrou, tá bom? Segue aí comigo. Então, ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos, que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome nele, o nome de José. Você pode dizer amém? Segue comigo ainda, mais uma leitura, Gênesis 37. Vamos um pouquinho para frente aí, Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Você pode dizer mais um amém aí? Segue comigo, vamos lá? Um pouquinho mais para frente, capítulo 37, versículo 19, vou ler o 19 e o 20, eu estou pulando para ir mais rápido, tá bom? 19 e 20, 26 e o 27, e eles disseram: lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora, depois jogaremos o corpo num poço seco, e diremos que um animal selvagem o devorou, assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E os irmãos concordaram. Gênesis 45, vamos lá um pouquinho mais para frente, me acompanha. A minha preocupação é se você veio condicionado só para ouvir. Você tem que interagir, você precisa, a mente precisa ser ativada. Senão você vai adormecendo, entorpecendo, ficar ouvindo. Por isso que quem fala, gente, todo palestrante, todo mundo vai falar, tem que alterar a voz. Ele está falando aqui, daqui a pouco ele, gente, aí a pessoa dá uma acordada. Porque ela estava assim meio... Eu vejo daqui quem vai abaixando todo. Eu vejo, vocês pensam que não, eu vejo a mulher beliscar o marido. Falei para você ter dormido. Gênesis 45, 4 e 5, vamos lá. Você está falando assim, nossa, ele vê tudo, hein? Vamos lá. E José disse: chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam, a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Você pode dizer amém? Curva a sua cabeça assim, feche os olhos. Vamos orar, pede para Deus. Esse é um momento tão especial que eu fiz todas as anotações que eu podia fazer para não esquecer nada, para tornar didático aqui, fácil. Mas quem revela ao coração é o Espírito de Deus. Eu sou limitado, gente. Mas o Espírito de Deus, que sabe todas as coisas, Ele pode ensinar. Então pede para Deus falar com você. Por favor, pede. Fala mesmo: Senhor, torna esse culto, essa reunião especial. Fala comigo. Ora para quem está do teu lado aí. Ore mesmo. Fala: Senhor, fala com essa pessoa.
Vamos lá, pede aí para Deus. Pai, em nome de Jesus, longe de nós agora aqui todo cansaço por um dia agitado, longe de nós aqui todo mal-estar, toda inquietação, preocupação, dá-nos paz nesta hora, possamos estar com a nossa mente, ó Deus, liberada de preocupação, de ansiedade, possamos nos aquietar agora e ouvir a palavra, que a Tua palavra agora seja pregada com alegria, com autoridade, com graça, e que no abrir da minha boca a unção do Senhor venha sobre este lugar, quebrantando corações. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Me ajuda, vai, diga para alguém aí que Deus quer falar com ela, vai. Gente, quem aqui tinha vergonha de mostrar seu RG, sua identidade, por causa da foto horrorosa que tinha lá? Meio visco, meio cabelo torto, meio... Aí você tratou logo de ter uma idade para trocar a identidade, né? E era cruel quando tinha que mostrar a identidade, que era uma foto feia. O meu problema com a identidade era outro. O meu problema com a identidade, os irmãos aqui sabem, a igreja sabe, eu não tive pai, né? E então sempre que alguém pedia a minha identidade, com a minha identidade na mão, a pessoa fazia questão de perguntar: e quem é seu pai? Porque não tinha lá o nome, não tinha nada lá, né? E aí eu falava: olha, eu não tenho pai, né? E o cruel disso é que a pessoa com o RG na mão, com a minha identidade, o Renan falou que não é RG, não é RG, mas para mim é RG, vai ficar RG. Gente, eu vou ficar falando várias vezes RG, tá? E a pessoa com a identidade na mão dizia assim: não, mas todo mundo tem pai. E aí ficava pior ainda, porque aí eu falava: então eu tenho mais problema, porque se todo mundo e eu não tenho, né? Palavra de hoje que eu quero estudar com vocês aqui, e eu peço que você abra seu coração. O que consta na sua identidade? O que tem lá? O que você deixou colocarem lá? O que no decorrer da sua vida, depois que você nasceu, foi sendo introduzido naquela identidade lá? O que você... eu li 4 textos, e agora eu vou pedir que você me acompanhe. Talvez você não lembre a leitura, mas me acompanha nos 4 textos que eu li. O primeiro texto que eu li, são mulheres que estão vivendo uma crise, gente, que você não imagina, numa época totalmente diferente, um contexto diferente. Mas você tem Raquel e Lia vivendo uma situação assim, preocupante, porque elas querem ter filhos, e elas querem ter filho para humilhar a outra. Então, se ela engravida, uau, ela está grávida, vai dar um filho, faz questão que a outra fique sabendo que ela engravidou, tá? Mas se ela não engravidou, e já passou um tempo, e ela não engravidou, entra um desespero, porque a outra engravidou, e aí a outra deu filho, e fica assim. E aí, o que elas faziam? Elas pegavam mulheres. Cada mulher dessa tinha uma... Eu vou usar a expressão escrava, mas você precisa entender que é diferente do que você tem na sua mente. Era uma propriedade dela. E aí, ela pegava uma mulher dessa e falava para o marido dela: deita com a minha escrava, faz filho nela, porque como ela é minha, o filho vai ser meu. Isso tudo, gente, para provocar outra. Mas eu queria só levar você a entender alguma coisa, porque imagina a criança. É isso que eu quero. Então, quero cada filho daquele que você já leu, cada filho de Jacó, cada um. Imagina aquele menino, então alguém pergunta: de quem que você é filho? Você é filho de quem? E ele fala assim: olha, a minha história é complicada, porque eu sou filho de fulana. Mas na realidade, deixa eu explicar, porque a patroa da minha mãe mandou minha mãe deitar com meu pai, e aí eu nasci, mas eu sou filho da patroa. Entende isso? Aí nasce outro. E você? Aí eu sou filho da outra fulana, que a minha mãe pegou e falou para o meu pai, e na realidade eu sou filho da outra lá, mas como a minha patroa
é dona da minha mãe, eu sou filho dela. São esses meninos que estão ali. Esse é o primeiro texto que eu li para você, tá ok? Segundo texto que eu li, nasce José. Agora entenda aí, José nasce nessa família. E o pai, já numa idade avançada, amou José. Amor. Para você ter uma ideia, esse amor era tão forte, tão visível, que os outros sabiam. Os outros, está escrito, os outros sabiam que ele amava. Dava uma roupa especial. Agora você imagina um menino que é filho da fulana, que mora ali, que tal e tal. Agora tem um menino que é nascido, filho da mãe, da casa, do pai, e que o pai gosta dele. E diz assim, ele era tratado com grosseria, hostilidade. Gente, imagina, os irmãos estão brincando no terreno, lá estão brincando de, vamos lá, bolinho de gude. Nossa, gente, vocês fizeram uma cara para mim agora assim, que é isso? Não tem no PlayStation, isso era coisa que jogava no chão. Estavam lá brincando lá, José chegava, eles paravam de brincar. Chega, chegou o chato. Futebol, imagina futebol, esse menino devia só levar pancada. O Oswaldo devia chutar ele, mas chutar... Canela do menino devia, o que foi, José? O que foi? Os irmãos, Ivair empurrou, o Oswaldo bateu, só o Douglas pegou, só pancada. O menino devia voltar roxo para casa. Está escrito lá, odiavam ele. Terceiro texto que eu li, mostra o que os irmãos fizeram com ele. Como os irmãos destruíram a vida dele. O trauma que os irmãos causaram na vida de José. Ele foi jogado, está escrito lá, num poço seco, onde se enterravam os mortos das caravanas no deserto. E foi jogado lá. Só que ele cai lá, ele está vivo, ele está ouvindo tudo. E o que ele ouve são os irmãos, gente. Mas quais os irmãos? Aqueles irmãos, filhos da fulana, estão falando. Vamos matar. Imagina, olha, ele está ouvindo os irmãos falar, vamos matar. E aí alguém, não, fazer o seguinte, se a gente matar, a gente não ganha nada com isso, tem que esconder. Vamos vender, a gente ganha um dinheiro. Vamos vender, ele é nosso irmão, a gente vende ele. E venderam ele, destruíram a vida dele. Quarto texto que eu li, gente. Chegou o momento agora, José já é adulto, e ele tem que mostrar a identidade. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Ele tem que mostrar a identidade dele. E na identidade dele consta tudo isso. Está lá escrito. Quando ele tira o RG, que ele chama os irmãos e mostra, ele fala assim, eu sou José. Só que está escrito lá assim, o irmão que vocês odiaram, que vocês feriram, que vocês hostilizaram, que vocês tentaram matar, que vocês venderam, o irmão que vocês destruíram a vida. Estava tudo no RG dele. É sobre isso que eu quero falar com você. Amém? Você pode falar de novo para a pessoa lá assim, Deus quer falar muito forte com você hoje. O que consta na sua identidade? E que você vai deixando colocar. Você não está entendendo que você nasce. Até eu entender que eu fui um milagre. Até eu entender que havia um propósito maior de Deus. Né? Essa semana eu contei uma história. E eu falei sobre um momento da minha vida que ficou assim bem confuso para mim, né? Adolescente, na época adolescente e tal, ainda na pré-adolescência ainda, não era nem adolescente, era uma criança ainda, uma sala de 42 alunos, e a professora foi falar o significado de nomes. Só que assim, os outros, tudo tinha significado bonito, assim, tudo é doutor, significava coisa assim, né?
E o meu, quando falou, era engraxate. E eu falei, bom, gente, ó, eu vendi empadinha, abacate, entreguei jornal, lavei louça em bar, né? Não tinha problema nenhum sem engraxate. Não tinha problema nenhum trabalhar. Eu só não queria para o resto da minha vida, eu queria melhorar. Podia ter uma empresa de engraxates. Mas aquilo embaralhou a minha cabeça, porque todo mundo era tal, e eu. Aí eu contei essa história, estou contando essa história, terminei de contar essa história. Uma mulher chegou para mim e falou assim: sabe o que Deus queria dizer para você? Que você ia dar brilho na vida dos outros. Eu quis ser simpático com ela. Eu falei, pô, mas agora que você está falando isso? Na época eu achei que eu ia ficar ali para o resto da vida, né? Então a identidade vai colocando coisas e você fica... Então eu queria falar para vocês algumas coisas que você não pode permitir que conste na sua identidade. José está agora numa idade lá, e ele está no palácio, e o sonho está se realizando, mas a identidade dele está contaminada. Consta lá algumas coisas na identidade. A minha identidade não tinha pai, hoje tem. Eu sou filho do Criador. Meu pai é o meu amado, é meu Senhor. Eu hoje tenho, é muito forte para mim na minha identidade. Antes eu tinha que tomar uma postura para ir vencendo isso. Então perguntava, quem é seu pai? Eu falava, Adélia. E a sua mãe? Adélia. Eu falava assim, para ver se a pessoa entendia. Não tenho pai, mas minha mãe, vai lá falar com ela para você ver. É mãe e pai. Ela não brinca não. Eu falava assim com orgulho, gente, de verdade. Falava assim mesmo, bravo até, para a pessoa entender. Pai eu não tenho. Para quem não sabe, eu passei a vida chamando meu pai de tio, né? Então eu fui olhando para a minha identidade. E eu fui vendo que se eu permitisse, minha identidade já está toda manchada. Então eu queria falar com vocês sobre isso. O que consta na sua? O que você deixou? O que você foi permitindo ficar na sua identidade? Entrar, constar. Vamos lá, algumas coisas que não podem constar na sua identidade. Primeira coisa, desprezo. Por não saber o significado da palavra, a gente não dá valor. Mas com certeza, só quem já foi desprezado, eu não vou perguntar quem foi porque é ruim. Quem foi sabe o que é ser desprezado. Não, olha, não é brincadeira não. A palavra desprezar quer dizer envergonhar. Você já foi envergonhado? Na frente de outros assim, você já... Traduzindo, já se sentiu um lixo? Esse desprezo. A palavra desprezar quer dizer assim, não dar importância. Gente, olha, você faz. E aí no final, parece que você não fez nada. É só crítica, você não dá valor nenhum. A palavra desprezo é tirar valor, tirar o valor. Pô, já é difícil e a pessoa ainda joga você no chão. Eu vou ler um texto para você, agora você vai entender. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Você não pode deixar esse desprezo fazer parte da sua identidade. Quando você pegar seu RG, não pode estar lá. Você tem que ser curado disso. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé, o profeta, o sacerdote Samuel, foi lá na casa dele para consagrar um rei. Ele pegou os filhos dele, colocou os filhos dele. Quando Samuel viu, falou, com certeza está aqui. Só que aí foi passando, Deus rejeitou. Aí Samuel ficou assim, mas era aqui, falou que aqui tinha um rei. Aí ele pergunta para o pai, gente, para o pai, falou assim, tem algo errado, porque tem um rei na sua casa. Você não tem mais nenhum filho? Gente,
Imagina a hora que ele falou assim: tem, mas é o caçula. Aliás, ele nem está aqui, ele está fora, ele fica cuidando de ovelha. É isso que o texto está dizendo. E aí Samuel diz: então vá chamá-lo, porque ninguém senta na mesa enquanto ele não estiver aqui. Davi, ele luta contra o gigante, ele vence o gigante. As mulheres cantam músicas com o nome dele na rua. Ele chega ao palácio, se torna o maior rei de Israel. Ele nunca fala sobre isso. E eu queria só abrir parênteses, mas não vou muito longe para a gente não se alongar. Um adorador não deixa a sua identidade ser contaminada. Pode acontecer o que for. No altar, um adorador não permite que a sua identidade seja afetada, porque ele sabe quem ele é para Deus. Então Davi, ele não vai falar sobre isso, mas Deus fala sobre isso, quando ele erra. Quando ele erra, Deus fala para ele: você lembra? Eu te tirei de trás do curral das vacas, seu pai não tirou, mas eu tirei você de lá. Só queria mostrar para ele, a sua identidade ia ser assim, ó. Eu mudei ela para você. Continua comigo? Vamos lá? Segunda coisa que não pode. Ferida. Com certeza você já deve ter ouvido gente falar assim: eu fui muito ferido. Me feriram muito. Ok. E eu imagino que deve ter sido doloroso. Mas não pode estar na sua identidade. Não pode. Preste atenção, igreja, fala em nome de Jesus. Ele tomou sobre si todas as nossas feridas. Todas elas, irmãos. Estou liberto das minhas feridas. Minhas feridas são testemunho, não identidade. Não faz parte da minha identidade. Meu nome é Vanderlei Canuto de Santana. Não é Vanderlei Ferido de Santana. É Canuto de Santana. Olha esse texto que eu vou ler para você. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ferida, não pode. Me feriram muito, já fui muito ferido. Ok, amém. Não entra na identidade, não entra na identidade. Quando você mostrar sua identidade, vai estar lá uma pessoa que foi curada, liberta, transformada. E alguém que sabe dizer: ele levou sobre si tudo que já me feriram, me machucaram, tudo que falaram ao meu respeito, tudo está lá nele. Eu estou liberto disso. 1 Samuel 1, 6 e 7. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Gente, já é uma dor. Você já tem uma dor e ainda tem alguém que vem, ainda tripudia, ainda pisa, ainda fala, ainda comenta, ainda fala para outros, ainda age. E acredite, isso é real, isso é fato, isso acontece, mas não entra na identidade. Não entra na identidade. Sempre, e isso acontecia ano após ano, sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, feria tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. O problema da ferida, que você deixa entrar na identidade, é que você para de fazer e para de ser. Todo ano, não comia, só chorava, não faz mais nada, parece truta. Truta, se a água não for corrente, não for geladinha, ela vira a barriga para cima e quer morrer. O que está acontecendo? Eu estou muito ferido. Ok, segue o barco, ele vai curar você. Pega a sua identidade e fala para ele: Senhor, eu não quero que conste essas feridas na minha vida. Tira essa dor do meu coração. Eram tantas feridas, tantas, que diz a Bíblia assim: Ana se demorou na presença do Senhor. O tanto que o coração dela chorava, falava. Era muita ferida, gente.
Só que depois ela volta àquele mesmo lugar, com uma outra identidade, sem ferida, sem o choro. Devia estar comendo muito naquela época já. E ela fala assim: por esse menino chorava eu, mas Deus mudou a minha identidade. Que Deus maravilhoso. Pega um coração que nem o nosso, que foi tão ferido, tão rasgado, tão xingado, tão humilhado, e você traz para ele esse coração e fala assim: sara as minhas feridas. E ele derrama óleo, derrama bálsamo de Gileade, mas na minha identidade não consta. Hoje eu conto para vocês aqui, aliás eu contei de manhã, tinham várias pessoas que vieram se identificar e falaram: pastor, minha história é igual à sua. Minha história é igual à sua. Então, feridas, mas que não estão mais na minha identidade. Ele me deu outra identidade. Uma conversa triste, eu já contei isso para vocês. Triste, para mim foi, na época foi assim, graças a Deus, gente, eu louvo a Deus por ter conduzido a minha vida. Porque quando meu pai me chamou para uma conversa num quarto, e eu era adolescente ainda, e ele falou que ele estava desconfortado. Ele falou assim: eu estou sem jeito, desconfortado, porque esse negócio de pai, ele falou assim para mim, e ele falou assim: quem garante que eu sou seu pai? E ainda falou, ele falou assim: sua mãe só ficou comigo? Falou isso. E no dia eu falei assim: tudo bem, posso te chamar de tio? Ele falou: ok. Passei a vida chamando meu pai de tio. Ok. Hoje eu estou pregando para você. Quer minha identidade? Eu te dou. Não tem essa ferida lá. Porque eu tenho pai. Eu pude chamar alguém de pai. E sabe quem é? É quem criou todas as coisas. E ele é presente na minha vida. Amém? Segue o barco comigo então. Vamos lá. Outra coisa. Insegurança. Gente, não pode. Essa identidade sua aí, você tem que tirar outra. E é uma situação, por isso que você falava assim: eu tinha vergonha, porque era feio demais a foto. Você estava inseguro, né? Tira uma outra, põe uma outra foto lá. Vamos lá, faz alguma coisa. Você não imagina quantos tem no seu RG essa insegurança, né? E essa palavra inseguro, insegurança, quer dizer falta de confiança em si mesmo. Juízes capítulo 6, versículo 12 e 15. Eu estou falando de coisas que você não pode deixar constar na sua identidade de vida. Não pode. Você precisa ter uma atitude para que essa insegurança não faça parte do seu sobrenome, da sua história, da sua vida. Preste atenção, você nasceu para vencer. Você nasceu para avançar. E essa insegurança que entrou, consta na sua identidade, está proibindo, não está permitindo um avançar, um abundar de Deus na sua vida, porque você já nasceu vitorioso. Um milagre. Nasceu, só que aí a identidade constou. Uma insegurança, um trauma, uma coisa que falaram. Mas a Bíblia diz: sobre todas as coisas, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a identidade. É essa a identidade. E Ele nos fez reis e sacerdotes. É a nossa identidade. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse. É lindo, sabe por quê? Porque Deus pega a identidade primeiro na mão. Aí ele olha a identidade e fala: ih, esse aqui já foi desprezado, está ferido e é inseguro. Mas Ele é o Deus que muda a identidade.
Aí ele diz para uma pessoa assim: você é corajoso. Você pode falar isso para alguém assim: você é corajoso. Como posso... e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A identidade dele, ó. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ou seja, você é um urubu. Sua família é a mais pobre. Você é o menor da família e você é um nada. Mas o bonito aqui é que Deus chega e Ele sabe disso. Então Ele chega já chegando. E Ele fala: cara, você é corajoso. E aí há um confronto de identidade. Olhe para cá. Que eu me rendo à palavra dEle. Porque é assim que Ele fala comigo. Você é. Porque eu te chamei para ser. Eu te criei para ser. Há um conflito dentro de mim. Ou eu fico com a identidade falsa, ou eu pego a identidade que Ele está colocando no meu coração. E é interessante isso aqui, gente. Olha, quem aqui é pai e mãe? Gente, esse é o nosso trabalhar. Esse é o nosso. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós precisamos, gente, começa comigo aqui. Nós precisamos aprender a fazer isso. Porque os nossos filhos, gente, olha, uma insegurança assim, fora do comum. Os jovens hoje, a rapaziada, os adolescentes, uma falta de confiança em si mesmo. Eles acordam se achando horrorosos, gente, horrorosos. Pai, olha minha cara. Está linda, cara. Mas olha para você ver, pai, esse olho está menor que esse, 1 milímetro. Não está lindo, está... Mas olha o cabelo. Está maravilhoso. Mas o meu corpo... maravilhoso, lindão. Gente, é o nosso papel, porque, sabe, uma insegurança com o corpo, com a vida, fala, vamos, tira essa insegurança, porque você é uma herança preciosa. Você é um presente de Deus. Amo você. Você foi a melhor coisa na minha vida. Você é um tesouro para a minha vida. É isso que Deus está fazendo com ele. Ele é o menor do menor do menor. E Deus fala para ele: cara, você nasceu para isso. Êxodo 6:30. Porém Moisés respondeu, identidade, ó Senhor, eu não tenho facilidade de falar não, para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Deus sabe disso, só que Ele quer mudar a sua identidade. Você vai tirar essa insegurança do seu RG. Agora olhe para cá. Essa insegurança, gente, você precisa entender isso. Ela não pode tomar conta do seu rosto, da sua face, não pode. Aqui embaixo, pode tremer aqui o joelho, aqui, ó. Não tem problema nenhum. Porque senão você vai ser um robô. E não é robô que eu estou pregando. Esse púlpito aqui é terrível. Eu gosto daqueles de madeira que esconde. Que aí aqui embaixo baixa o joelho, bate um no outro assim, mas aqui em cima está... Tem que ser assim, você tem que ser assim, porque a Bíblia fala assim, se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, grande será a sua queda. Vai para cima. A perna está tremendo. Quer ver? Quem aqui já falou assim, enfrentou uma situação e depois chorou? Depois deu uma tremedeira, um pânico. Ai, suei. Não tem problema. Mas Deus está mudando a minha identidade. Tinha medo só de pensar. Mas hoje não tem mais não, vou tremendo, vou nervoso, vou suando, frio. Mas eu vou vencer. Porque Ele me chamou para vencer. Amém? Vamos lá, segue comigo aí. Vai, diz um amém para dizer que você está acordado, vai. Isso, olha para a pessoa ao lado aí, ela está com o olho aberto. Tá, pastor, ainda tem 30% do olho aberto. Então segue, eu vou correr antes que acabe. Vai.
Vamos lá, não pode constar na sua identidade. Medo, não pode. Essa é a família que mais cresce. É maior que a família da Silva. Gente, da Silva tem em todas as cidades. Você chega em uma cidadezinha, chega em Piquete, tem da Silva. Canas, tem da Silva. Qualquer lugar que você for, tem da Silva. Medo também. E é a família que mais adota gente. E você nem precisa ter medo. Eles colocam medo em você para te adotar na família. Um dia Gideão levantou um grupo de pessoas, 32 mil homens, levantou e trouxe a lista para Deus, trouxe os nomes. Quando Deus olhou, falou: Gideão, tem muita gente da mesma família aí. Tem muito da Silva e muito medroso aí, cara. Ele falou assim: não, é tudo parente, Gideão. Ele falou: não, senhor, quer ver? Juízes 7:3, está escrito assim: anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, saia do Monte Gilboa e volte para casa. Gente, o parente saiu tudo. Está escrito aqui, Gideão anunciou, 22 mil homens voltaram, mas 10 mil da Silva ficaram. O resto foi tudo embora. Isso é tão sério, estou falando aqui, que você nem percebeu que na sua identidade entrou medo lá. E aí você deixou de ser quem você seria, porque agora consta na sua identidade um medo. E o medo está te proibindo de ser, de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas, você deveria anotar isso. Cuidado ao se relacionar com uma pessoa que é dessa família do medo. Você vai fazer parte dessa família. Cuidado, você deveria olhar e falar: não vou gerar filhos com uma pessoa assim. Não quero escrever minha história com uma pessoa assim. Então, olha, começa a reeditar a sua história. Muda o RG, tira isso da identidade. Na minha casa não. Porque nós vamos vencer de fé em fé. Nós vamos romper. Quem crê nisso? Vamos lá? Segue comigo, vou terminar. Vamos ver como que a gente pode fazer para ter uma identidade sem essas coisas. O dia que você tirar sua identidade e mostrar, não vai constar lá uma pessoa ferida, insegura, desprezada, com medo. Não vai ser essa a identidade. Essa não. Vai ser um testemunho, mas identidade não. Você pode dizer amém? Não vai ser identidade. Como é que a gente pode fazer? Eu vou falar algumas coisas aqui, gente, que elas são princípios, são coisas muito sérias. Você precisa dar valor a isso aqui. Porque senão você pensa que está construindo uma identidade e não está. Pelo contrário, sua identidade está sendo alterada dia a dia e você nem percebe. Quando você pegar ela, José está diante do sonho dele se realizando. Os irmãos estão ali na frente dele. Ele pega a identidade. Quando ele pega a identidade, constava lá o cara que foi jogado no poço, o cara que foi humilhado, o cara que foi vendido, até essa identidade ser anulada e Deus dar outra identidade para ele, que é quando ele fala assim: opa, peguei a identidade errada, é essa aqui, ó. Foi Deus que me mandou na frente de vocês para salvar vidas. Foi por isso que eu nasci. O meu sonho era esse. A minha identidade é essa. Aquela eu vou excluir da minha vida. Eu peguei a identidade errada. Por isso que ele maltratou os irmãos. Porque não mudou a identidade. Você está permitindo que ainda fique lá na sua identidade, ainda uma ferida, um desprezo, um medo. Coisas, tira isso da sua identidade. Como? Você precisa tirar outra. Precisa tirar outro RG. Precisa tirar outra identidade. Cuidado que você pode falar assim: nossa, amanhã eu vou no Poupa Tempo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Gente, o que eu vou falar, olha, as pessoas pensam
que por vir à igreja, por estar numa igreja, ela está criando outra identidade. Não está, é a mesma identidade, só está dentro da igreja. O que faz uma pessoa ter uma nova identidade é nascer de novo. É aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez você pense que você fez porque você está numa igreja. Não fez, por isso que a identidade não foi alterada. Ainda está lá. Porque quando você entrega o seu coração para Ele, Ele toma todas as suas feridas, todas as suas traumas, todos o seu desprezo, o seu medo, Ele troca e te dá uma nova identidade de filho, herdeiro. Aquele menino volta para casa com uma identidade suja, estava sujo com coisa de porco. E ele fala: pai, a minha identidade acabou, mas eu acho que hoje a minha identidade só serve para ser um empregado aqui do Senhor, pai. E o pai joga fora essa, filho, e põe um anel no dedo dele, manda trocar a roupa dele, manda fazer uma festa para ele, e dá uma identidade para ele, dizendo para os outros: esse meu filho estava morto e reviveu. Por isso que nós vamos fazer festa. Entende? Tira outra. João 3,3. Hoje é dia para isso, gente. É um dia maravilhoso. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a Bíblia diz: se com seu coração crer e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, verdadeiramente sereis salvo. Nasce de novo, nova criatura, nova identidade, tudo novo em nome de Jesus. Então, mas você não era o cara que não tinha pai? Sim, mas agora eu tenho. Ah, mas você não é o cara que foi desprezado, que foi sim, mas agora eu já não sou mais a mesma pessoa. Ele mudou a minha vida. Porque quem está em Cristo, essa é a identidade. É essa aí, é essa que você tem que pegar. Não é aquela com a foto horrorosa. É essa. Tiago 3,5. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Eu preciso que você me ajude, fale para a pessoa do lado assim: Ele te deu uma nova identidade. Sem desprezo, pode olhar, vai lá, olha lá, confere lá. Ele tirou o desprezo, porque Ele levou toda a humilhação sobre si. Tirou toda a insegurança, porque Ele te fez mais que vencedor. Tirou todo o medo, porque o que causava medo era a nossa culpa. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele tirou da nossa vida as feridas. Ele nos curou. Só que talvez você pense que porque frequenta uma igreja, porque está numa igreja, ou porque você é filho de alguém da igreja, não funciona assim. Necessário vos é nascer de novo. Entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Gálatas 3, 26 e 27 diz: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Agora você pode dizer: sou um cristão. Mas por quê? Porque a minha identidade é igual a dele, com as qualidades dele. Eu sou filho dele. Você pode dizer amém? Vamos lá? Como que eu faço para a minha identidade não constar tudo aquilo lá que eu falei para você? Você precisa proteger sua identidade, seu RG, você precisa... Não é um brinquedo, identidade não é um brinquedo. Você está deixando os outros alterarem sua identidade.
Você está deixando alguém lá e rasurar a sua identidade, escrever coisas na sua identidade, colocar coisas na sua identidade, pisar na sua identidade. Identidade é um documento, é algo do qual toda a sua vida é construída, e você está deixando, você que está deixando. Eu fiquei sabendo, e você também deve saber disso, pessoas que pegaram os dados, abriram contas em banco digital, e com a conta em banco digital entraram em sites do governo, com a conta. Aí você vê o saldo do FGTS de uma pessoa, você vê coisas lá, entra lá. Tem gente que até hoje está tentando provar que não foi ela que vendeu. Não sou eu não comprei nada, eu não fiz isso. Pega os dados e manda mensagem pedindo dinheiro. Quem já passou por isso? Tem alguém aqui que já passou por isso? Sim, pensaram, pediu para mim. Eu falei, dançou. Se é verdade ou mentira, você pediu para a pessoa errada. Pede dinheiro, deposita aí para mim um dinheiro, porque pegou seus dados. Que está aberto, você deixou, você tem que proteger. Preste atenção, a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Eu vou ler esse texto, gente, eu preciso tanto que você... meu Pai, esse aqui é um texto para a gente ler e celebrar ele, porque a nossa identidade não será alterada. Olha, Romanos 3, 35, vamos lá, vou lendo aqui, vai, ó. Então, olha a identidade, pega a sua identidade, põe nele. A graça, ela é poderosa para manter a sua identidade inalterada. Alguém ouviu isso? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as feridas, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada... Olha, gente, nós temos que celebrar essa palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente que está acontecendo agora, nem o futuro que vem acontecer, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esconde sua identidade nele. Isso quer dizer que você não vai ser ferido? Vai, mas não vai para a identidade. Quando você tirar, você vai mostrar uma identidade curada, liberta, restaurada, porque nada me afeta, nada tira a minha vida do amor que eu sinto pelo meu Senhor e que Ele sente por mim. Nada. O desprezo. Gente, as coisas continuam iguais. Estamos no mundo. Os desprezos, o jeito que a maneira a pessoa trata, igual, não altera. Não altera. Porque eu sei quem eu sou nele. E eu sou amado do Senhor, ponto. Ponto. Ele pôs um anel no meu dedo, me pôs uma roupa nova, fez festa para mim. O resto, sinto muito. Sinto muito. Fui curado disso. Estou livre disso. Por último, gente, vamos lá. Quem aqui sabe o número do seu RG de cor? Tem uns que estão assim. Aí você chega no lugar, deixou o carro lá no estacionamento, chegou no lugar, chegou no balcão do lugar. Você chega no balcão, a pessoa fala assim, tem um documento aí? Aí você fala, puxa vida, deixei lá no carro. Aí a pessoa fala assim, não, é só falar o número, fala o número aqui. Fala, não sei, então vai ter que voltar no carro. Porque você não sabe. Nós vamos ceiar. E a mesa é do Pai, não é da igreja.
A mesa é do Pai. E sabe por que muitas pessoas não participam, não celebram a ceia? Porque não lembram da identidade. Não lembram do RG, não sabem onde colocaram. E aí o que ela lembra na hora? O pecado que ela fez, o erro que ela cometeu, as feridas, porque ela brigou. Não, briguei essa semana, não vou tomar ceia não, briguei essa semana. Nada pode nos separar de um amor tão revelado quanto a mesa. Nada. Mas você tem que saber a sua identidade. Porque se você não sabe, você está em crise. Ai, pastor, não vou tomar não, porque eu estou muito ferido. Então, ele já levou a sua ferida. Ele que fez a mesa já levou a sua ferida. Ah, eu tenho medo. Então, não deveria. Porque o amor lança fora todo medo. Mais uma coisa. Um dia, a trombeta vai tocar. Quem sabe a sua identidade vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem não sabe, não vai nem ouvir o tocar da trombeta. Aliás, quem está com a identidade em dia, sabe da sua identidade, anseia o dia em que virá o Senhor. Anseia, faz parte da vida dela, mais do que qualquer outra coisa. Faz parte, porque é a identidade dela. Quem pode falar, fala assim: eu hoje falo como que olhando no espelho, mas um dia, e esse dia eu anseio, eu verei face a face. Quem me deu uma identidade? Quem escreveu meu nome? Eu verei face a face. Gênesis 45, agora olhe para cá só um minuto. José precisa mostrar a identidade, agora ele tem que, e ele vai mostrar a identidade. Gente, foi um processo doloroso demais, mas agora ele pega a identidade, e agora todo sonho de vida, tudo se conclui porque ele está com uma identidade curada na mão, uma identidade que foi transformada. Gente, assim, destruíram a identidade dele, destruíram. Mas Deus deu a ele uma nova identidade. E ele agora, ele mostra. Gênesis 45, vou ler alguns versículos para vocês, o 3, o 4, o 12. Ele pega a identidade e mostra, está escrito assim: José disse aos irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, sou eu, José, quem está falando. Eu sou aquele que Deus deu sonhos, que tentaram matar os sonhos, mas eu sou o menino dos sonhos, o que nasceu para vencer, sou eu. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, porque é uma noite de você trocar a sua identidade.